Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. É sempre motivo de alegria e de muita responsabilidade. Trazer uma mensagem da palavra de Deus para a igreja, mas eu não poderia deixar de aceitar esse convite, no qual me senti honrado em recebê-lo, e estou aqui nessa noite para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. A reflexão é rápida, não irei usar o tempo que o pastor Jorge me concedeu. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 5, onde faremos uma leitura de um texto bastante conhecido nosso, mas de grande relevância para a igreja do Senhor. Mateus 5, no início do capítulo, diz assim a palavra de Deus: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, Pai maravilhoso, nós queremos te agradecer, Deus, pela porção lida da tua palavra, Pai Santo. Nós queremos, Senhor, te rogar sobre cada vida aqui presente, Pai, sobre cada família aqui representada, Senhor. Nós te rogamos, Senhor, que o poder dessa palavra possa penetrar no nosso íntimo, Pai Santo, e que venha fazer diferença nas nossas vidas, Deus. Que possamos, Senhor, receber de Ti essa porção e que venha revigorar a nossa alma, encher o nosso espírito, Deus, e fazer com que nós sejamos servos melhores, te servir cada vez melhor, Deus, que esse sempre será, Deus, o propósito, sempre é isso que nós iremos buscar, Senhor, te servir melhor. E assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Sermão do Monte é um texto da palavra do Senhor muito conhecido, muito refletido, mas que, como a sua própria palavra diz, ela nunca voltará vazia. E a sua própria palavra diz que ela se renova a cada manhã. E precisamos sempre estar refletindo na palavra do Senhor, com esse propósito de renovar a nossa alma, a nossa vida. E aqui está o início do Sermão do Monte.
Esse sermão do monte tem me chamado a atenção de forma bem pessoal. Eu tenho meditado e tenho me avaliado enquanto servo do Senhor. E tenho me desafiado. E é dessa forma que eu gostaria que a igreja se sentisse nessa noite. Desafiado pelo Senhor, através do Sermão do Monte. Esse é o sermão mais importante pregado na terra. Foi pregado pelo maior pregador de todos os tempos, que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que significa esse sermão? É o ponto de partida para a apresentação do reino de Deus aqui na terra. Pronunciado pelo rei desse reino. Ou seja, o reino de Deus havia chegado. O rei havia chegado. E agora era necessário a constituição do reino. A lei do reino. E é nisso que consiste o Sermão do Monte, que está em Mateus no capítulo 5, 6 e 7. Esses 3 capítulos são 3 capítulos preciosíssimos, pronunciados por Jesus Cristo, apresentando o reino dos céus. Jesus estava mostrando o código moral do seu reino. Foi nesse sermão que Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos o sal da terra e as luzes do mundo. Foi confiado a nós, servos do Senhor, regenerados pelo Senhor, transformados pelo Espírito Santo, ser sal da terra e luz do mundo. Foi nesse sermão que Jesus disse que não veio revogar a lei, mas veio para cumprir a lei. Foi dito aos antigos: não matarás. Jesus ensinou no Sermão do Monte que se nós irarmos contra o nosso irmão, estamos sujeitos a julgamento. E antes de trazermos as nossas ofertas, devemos nos reconciliar com aquele que tem alguma coisa contra nós. Aos antigos foram instruídos a não adulterar. Jesus ensinou que se olharmos para alguma mulher com intenção impura, já estamos cometendo adultério. E é dessa forma que a gente vai analisando esse Sermão do Monte e vendo o que de fato é ser cristão, o que de fato é ser uma pessoa regenerada, transformada, nascida de novo, ser crente.
nos irarmos com uma pessoa, às vezes a gente passa a odiar aquela pessoa e, ao mesmo tempo, a gente simplesmente anula aquela pessoa da nossa vida. E Jesus está dizendo que você está matando aquela pessoa para você. E aos antigos era dito: não matarás. E Jesus está sendo mais profundo quando ele pronuncia o Sermão do Monte. Ele está mostrando uma responsabilidade maior para nós quando ele pronuncia o Sermão do Monte. Aos antigos era olho por olho e dente por dente. Jesus falou no Sermão do Monte: se alguém lhe ferir a face direita, ofereça a esquerda. Se alguém lhe tirar a túnica, lhe dê a capa também. Se alguém lhe pedir o relógio, dê o sapato também. E quer mais alguma coisa? O Sermão do Monte, irmãos, é um desafio para a igreja do Senhor. É um desafio para compreendermos de fato e de verdade o que é ser um servo de Deus. O que é ser uma pessoa que foi resgatada por Jesus Cristo. Até então, os ensinavam a amar ao próximo e odiar o inimigo. Jesus aqui nos ensina a amarmos os nossos inimigos e orarmos por aqueles que nos perseguem. Ame ame o seu inimigo e ore por aquele que lhe persegue. Amar quem nos ama, amar a quem está conosco no dia a dia, na luta, é fácil. Mas amar o nosso inimigo, orar pelo que nos perseguem, para nós que ainda não fomos glorificados, que estamos no nosso processo de santificação, que estamos amadurecendo todos os dias como servo do Senhor, como santificados, é algo desafiador. E precisamos meditar, precisamos sempre lembrar como é que Jesus quer que nós vivamos no nosso dia a dia, na nossa vida. E não é aqui, dentro dessas quatro paredes. É lá fora, lidando com pessoas de todas as formas, de todos os tipos, nos ambientes que nós nos deparamos todos os dias, com pessoas distantes dessa palavra. Aqui no Sermão do Monte, Jesus nos ensinou
a oração dominical, nos ensinou que ninguém pode servir a dois senhores, nos ensinou a buscar primeiro o reino, o seu reino e a sua justiça, para que todas as coisas nos sejam acrescentadas. Nos ensinou a entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz para a perdição. E tantos outros preciosos ensinamentos. Enfim, Jesus nos mostrou que através desse sermão, a vida de crente é coisa séria. Carregar o rótulo de crente, de evangélico, de servo de Deus, de Jesus Cristo, é algo sério. É algo que a gente precisa evidenciar. Precisa que esteja vivo, evidente na nossa vida. É uma vida de constante luta para renunciarmos às nossas próprias vontades. Paulo, apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores que existiu na face da terra. O apóstolo Paulo disse que o que ele não quer fazer é o que ele faz. O que ele não deseja fazer é o que ele faz. Porque a carne milita contra o espírito. Ainda somos carnais. Ainda carregamos aquelas vontades da carne que vive nos desafiando. Além do mundo exterior que jaz do maligno, além do mundo exterior que trabalha contra Deus. Mas diante de tudo isso, a vida de crente, a vida do servo de Deus, tem que ser uma vida de exemplo. Tem que ser uma vida que demonstre lá fora algo diferente do que aquelas pessoas são. Precisamos demonstrar isso na nossa vida. E nós iniciamos com o texto que fala das bem-aventuranças, que são exatamente o que é que deve estar evidenciado na nossa vida. O que é que, quando as pessoas nos verem, conviverem conosco, o que é que elas têm que perceberem em nós? São essas bem-aventuranças. Essas são as características que o crente deve carregar. Deve estar evidente em nossa vida. Aí fala em ser humilde de espírito. São aqueles que não se vangloriam por causa da salvação, mas sabe que tudo vem do Senhor. Sabe que não é merecimento nosso. É reconhecer que nós não teríamos capacidade nenhuma de nos achegarmos a Deus pela nossa própria vontade. Então é ser humilde de espírito, é agradecer a Deus porque nós fomos alcançados pela sua graça e misericórdia.
As bem-aventuranças fala de chorar, aqueles que choram. O choro em nossa vida tem que estar presente, por ver tanta corrupção no mundo. É ter empatia diante de tantas situações difíceis com o próximo. É chorar pela nossa pequenez diante de Deus, um Deus grandioso, um Deus maravilhoso, um Deus que tem suprido as nossas necessidades, um Deus que tem derramado graças sem medidas, um Deus que nos dá tanto e nós somos tão pequenos diante dele. As bem-aventuranças também falam sobre ser manso, não entrar em disputas, sabe se acomodar nas posições que lhe é concedido, é estar satisfeito diante do Senhor, é ser manso. Também fala em ter fome e sede de justiça. É ter fome de conhecer a Deus cada vez mais. É ter fome de conhecer a palavra do Senhor, de buscar, de se debruçar nessa palavra que nos transmite tantas informações importantes, tão preciosas, que em tudo que nós formos fazer na vida, em qualquer coisa que a gente for realizar na nossa vida, se a gente for buscar discernimento na sua palavra, nós vamos encontrar resposta e fazer a coisa correta, como deve ser feito. É ter fome e sede de justiça. Fala em ser misericordioso. É ser sensível à necessidade do outro e buscar ajudá-lo. Não simplesmente vou orar por você, irmão, e vá na paz. Não. É sentir e pegar na mão e ajudar o irmão a levantar. Isso é ser misericordioso. Ser limpo de coração é como um ouro, depois de aquecido e polido. É um coração lapidado, é um coração transformado. Ser pacificador é o proclamador do Evangelho. É aquele que trabalha na conciliação entre aquele que está morto nos seus delitos e pecados e conciliá-lo com o nosso Deus, com o Deus de misericórdia e de graça, através do sacrifício de Cristo Jesus. Falem aqueles que são perseguidos por causa da justiça. É o perseguido por causa do Evangelho. É o perseguido por ser servo de Deus. É o perseguido porque busca fazer o que é correto. Que é muito difícil no mundo de hoje. Infelizmente, as pessoas detestam quem é correto. Quem busca fazer o que é justo, o que é direito, é muito perseguido por isso. E essas características é que nos torna sal da terra e luz do mundo. E aí, a continuação desse texto
diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Se o crente não carrega essas marcas, se o crente não evidencia essas bem-aventuranças no seu dia a dia, como é que você se apresenta como crente? Precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos o que se encontra na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Esse título Jesus deu a nós, servos do Senhor, para fazermos diferença nesse mundo que jaz no maligno. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Dr. Jorge me fez esse convite já há alguns meses. E eu confesso à igreja que eu passei por alguns problemas, algumas dificuldades, e já tem alguns anos que eu não me disponho a vir ao púlpito e trazer uma mensagem. O convite do Dr. Jorge, me desculpa chamar Dr. Jorge, que eu conheço há muitos anos dessa forma. O pastor Jorge me fez esse convite e, diante desse convite, eu comecei também, ao mesmo tempo, ler o Sermão do Monte e me deparei com esse texto, com esse pequeno pedaço que diz que nós somos a luz do mundo. E não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. E diante do convite eu estava me sentindo dessa forma. Sempre que o pastor me chamava para pregar lá na igreja em Colônia, aí tem a escola dominical e tem o culto à noite. Eu dizia, deixa comigo a escola dominical, e sempre me desviava da pregação do domingo à noite. E ao convite do pastor Jorge, eu me vi diante desse texto, que a gente não pode agir dessa forma. Eu não poderia continuar agindo dessa forma. Então eu disse, eu vou. Conversei com o Celso, mandei uma mensagem para o Celso. Disse, diga ao pastor que quando tiver uma oportunidade eu vou dar uma palavra para a igreja. E foi hoje. Que Deus abençoe a todos. Que Deus nos abençoe para que cada vez mais esteja evidente em nós essas bem-aventuranças. E dessa forma que venhamos a exalar o bom perfume de Cristo. Amém. Deus abençoe.